Natália, é com você! Boa tarde, Gerardo. Boa tarde, você que está aí ligadinho na TV Manaíra. A sua revista eletrônica de todos os dias de tarde começou, o Band Mulher. E hoje o nosso programa está recheado de conteúdos maravilhosos para você curtir aqui com a gente. E olha só, vamos ter um assunto pra lá de delicioso, que é o bom e velho cafezinho. Também vamos falar sobre beleza, que tem tudo a ver com a transformação que eu fui fazer lá em Janeide. Também vamos ter um bate-papo especial com uma empreendedora que vai estar falando sobre o mercado automotivo aqui em João Pessoa e muito mais. Fica aqui com a gente que o Band Mulher começou. E olha só, antes de bater um bate-papo com a minha convidada de hoje, a gente vai separar aqui um VT para vocês. Confere aí. Boa tarde, Kathleen. Seja muito bem-vinda a um Band Mulher. É um prazer enorme recebê-la aqui com a gente, para a gente falar de um assunto que todo brasileiro gosta, né? Sobre cafezinho. Isso, Natália. É um prazer estar aqui também na Band. Olá, pessoal. Me fala aí da tua história com esse produto, né? Que é a cara do brasileiro. E ainda mais nesse climinha chuvoso que a gente tá tendo aqui em João Pessoa. Pede um cafezinho gostoso, não pede? Ah, pede com certeza. Quem não acorda de manhã e já amanhece, eu preciso do meu café, não é isso? É verdade. A gente já acorda desejando aquele cafezinho para acordar, despertar, trabalhar, fazer as nossas atividades do dia a dia, né? Exatamente, Natália. Tudo surgiu daquela paixão. Eu, meu marido, minha família, somos amantes de café. E nós acompanhamos a evolução, toda a evolução que teve no padrão de qualidade, no agronegócio, de tudo que aconteceu no mercado de café e que trouxe para a xícara um sabor, algo que é inimaginável se pensar hoje em dia, quando a gente ainda não teve contato com um café especial. E muito se fala, você me remeteu agora, em relação à experiência, né, sensorial que o café pode proporcionar. E eu acho que isso tem muito a ver com o mercado, o movimento do mercado hoje em dia, né, a disputa para cada vez mais estar proporcionando um produto de qualidade para o cliente, não é isso? Exatamente, são as técnicas agrícolas, as técnicas na indústria proporcionaram um padrão de qualidade muito superior ao café. E o que isso traz? O que isso significa? Significa que eu tenho um café com um doçor natural. Imagina você tomar uma xícara de café que você não sente saudade daquela colher de açúcar. Eu queria, porque eu ainda estou nessa disputa ainda de botar pouco açúcar, pouco adoçante, aos poucos eu estou conseguindo. Mas você vai ter a experiência de tomar um café que você vai falar assim, pelo próprio aroma, você já vai dizer, não preciso de açúcar. E como é que é essa história da quarta onda do café? Terceira onda do café, quarta onda do café. Trata-se exatamente desse percurso entre o processo agrícola, que vem manejo, colheita, pós-colheita e indústria, até chegar na xícara do cliente, que hoje em dia nós temos cafeterias especializadas em proporcionar experiência com um café especial, com modos de preparos diferentes, que trazem paladares diferentes. A gente conseguiu trazer a acidez, a doçura, aquilo que o terroir, assim como o vinho. O café, ele possui diferentes espécies e variedades. Essas variedades, elas conseguem trazer para o nosso paladar nuances sensoriais que a gente nunca imaginou que ia encontrar no café. Então a gente consegue encontrar nuances frutadas, frutas vermelhas, amarelas. A gente consegue ver noz cacau, o chocolate. É um simples café, ele não tem adição de nenhum outro componente.
É a cereja do café colhida madura, é a cereja do café colhida no tempo certo, sem fermentação, sem estar fermentada, podre, ou sem defeitos, com poucas imperfeições ou com nenhuma imperfeição. Isso aí traz para o nosso paladar, desde que seja em toda a cadeia, o processo adequado, consegue trazer para o nosso paladar uma experiência única, onde a gente vai conseguir sentir nuances, a acidez do fruto. A gente está falando de um fruto, que é a cereja do coffea, né? Então, essa cereja, ela é um fruto e a gente consegue sentir isso na degustação do café. De uma forma bem delicada, sucinta, não é isso? Bem delicada, assim como o vinho, aquele que é especialista em degustar vinho, o café também existem os especialistas. Nós conseguimos sentir as diferenças, porém são bem delicadas, são nuances, afinal de contas nós estamos tomando café. Existe um nome específico para quem trabalha com a questão da degustação do café? Tipo sommelier e tudo mais, que é especializado no vinho, como que seria para o café? O degustador de café, inclusive, ele faz isso profissionalmente, é o Key Grader. Key Grader. É uma profissão que existe no mundo inteiro, no mundo todo, e que eles são especialistas em avaliar, fazer a avaliação sensorial do café. Existem as metodologias de avaliação, mas o objetivo deles é o café já torrado, porque a gente tem a parte agrícola e a industrial. A indústria torra o café. Então, a torra do café, ela também pode ser, a gente é muito acostumado com aquela torra escura, aquela super extra forte, né? Sim. O café especial, ele já vai ter a característica de não ter essa torra tão escura, uma torra média, uma torra onde ainda consigo sentir algumas características que vêm do grão, de acidez, doçura. Então a gente procura trazer na torra, respeitar os tempos do grão para que a gente tenha um produto com essas nuances. Perfeito, Kathleen. Olha só o que chegou aqui pra gente. Olha só, Kathleen falou tanto do café, de uma forma tão especial, que foi ela falando em minha mente aqui, viajando no café. Porque recentemente eu fiz uma viagem onde eu fiz a degustação do vinho. Tive toda essa experiência, né? Uma especialista falando sobre o produto, falando todo o processo. E eu me imaginando na situação. E é diferente quando você fala, quando a gente vai escutando e degustando ao mesmo tempo. Realmente é uma experiência sensorial. A gente viaja, de fato, no todo aquilo que a gente está vivenciando. E quando você falou, me veio a sensação e a vontade de tomar o café. E olha o que chegou aqui. Vamos brindar o cafezinho. Vou degustar e falar para vocês. Ó. Vou chamar um vídeo aqui especial para vocês enquanto eu vou degustando aqui esse café maravilhoso. O nome dele é o Rapadura. Gente, que café maravilhoso. Kathleen estava falando aqui dessa questão da experiência que o café proporciona, né? E eu estava falando meu feedback em relação ao sabor do que eu senti. E ela me questionou, você sentiu falta de açúcar? E vou dizer a vocês que não. De fato, não senti. E olha que geralmente eu tomo um cafezinho com um pouquinho do açúcar, mas é como você falou. Esse café especial, ele passa por todo esse processo, né? E ele aproxima essa essência, né, do café do cliente, não é isso, Kathleen? Exatamente. Fala um pouquinho da questão da fabricação desse café, como é que funciona?
Esse café, os key graders, né? E nas fazendas escolhidas, ele passa por toda uma seleção. Essa seleção, ela avalia diversos aspectos, como aroma, sabor, a xícara, como o café. É uma percepção do teu corpo em relação ao que você está experimentando, degustando. Após essa avaliação, nós selecionamos as melhores fazendas que possuem os melhores padrões de café. E tudo começa dentro da indústria do café, tudo começa com a seleção, uma armazenagem climatizada, com controle de umidade, porque esse grão ele tem que permanecer vivo até o momento da torra. In natura ele? In natura, é o grão verde. Processado, ele vai permanecer, a gente vai tentar conservar ele de uma forma que ele permaneça vivo até o momento que ele vai ser torrado, uma torra fresca que é essencial para o café especial. É que esse café, qualquer contato com o oxigênio, a gente chama oxigenação, qualquer contato, ele perde qualidade. Então, os nossos cafés, nós torramos ele fresco, conforme demanda. Para que chegue à xícara do nosso cliente com esse padrão de torra fresca. O mais fresco possível. Essa torrefação é todo esse processo que se dá esse nome do processo torrefação. Exatamente. Torrefação, o processo de torra é o cozimento do grão cru. Mas é a fase da indústria do café. A gente saiu do aspecto agrícola e passou para a indústria. E esse período da parte agrícola para a indústria, é esse tempo que vocês tentam diminuir para que chegue até o cliente o mais natural possível, é isso? Tanto esse tempo que tem a ver com a safra, quanto principalmente entre ele ser torrado e estar na xícara do cliente. Perfeito. Vamos dizer que um ápice dos atributos do café seja o 30º dia após a torra. Vamos dizer, mas seria a melhor experiência que você poderia ter com um café especial. E como que você tem tido os feedbacks em relação a essa produção, essa naturalidade, como você vem conduzindo a história com o café? A história com o café é bem interessante. Eu falo do amante do café, mas você está falando com uma administradora extremamente exigente. E a gente tem que ser, né? Para a gente entregar o melhor, a gente acaba sendo. E nós mulheres somos muito minuciosas, né? Minuciosas, exatamente. Então, a gente veio com a proposta, nesse mercado de café especial, de micro-torrefações artesanais, está crescendo muito. A gente está vivendo essa terceira, quarta onda do café. E o que nós viemos, o que eu senti a necessidade de proporcionar como empreendedora? Uma indústria que mesmo num padrão, num porte pequeno, considerada artesanal, mas que estivesse atendendo 100% à legislação em relação à questão de saúde, boas práticas na produção, licenças necessárias, que nós somos equiparados, mesmo artesanal, mesmo sendo considerado trabalhando com microlotes especiais, não em grande volume, mas nós somos considerados indústria de alimento. E a indústria de alimento exige um requerimento nos seus padrões, seja ambiental, licenças ambientais, vigilância sanitária, enfim, uma série de requerimentos que precisam ser atendidos em respeito ao público, em respeito ao cliente, em respeito ao meio ambiente, em respeito à sociedade. E primamos também muito pela sustentabilidade, pelo nosso planeta. Então, as nossas opções, elas são sempre, desde cada embalagem, as máquinas de torra, os torradores, eles são torradores ecológicos, em que eu tenho emissões mínimas atmosféricas. Então, nós primamos para que esse processo ele seja um processo limpo, legalizado e que faz jus a entrar na casa dos nossos clientes. E conquistar o coração deles. E conquistar pelo sabor. Perfeito, Kathleen. Isso aí mesmo. Para quem não sabe, eu sou administradora, você vai falando de todo o processo aí, eu consigo acompanhar e sei da importância que é
o início até a chegada na mesa do cliente. E tá aí o resultado. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Band Mulher. Espero tê-la novamente aqui com a gente, tomar outros cafezinhos e degustar. Por favor. Por favor, né? Obrigada, Cat. Fica aí só um pouquinho que eu vou falar com o pessoal aí de casa agora sobre beleza. Em dias corridos, com tantas atividades, dar uma pausa e cuidar da gente é essencial, né? Afinal, uma boa transformação faz um bem danado para a nossa autoestima. E agora eu quero que vocês fiquem com um vídeo que a gente fez lá em janeiro de minha grande parceira. Um pouco sobre cronograma capilar. Do que se trata, por que é importante fazer? É bem importante, principalmente para as meninas que querem colorir o cabelo, né, fazer mechas, coloração no geral. A gente sempre pede para vir antes, né, um tratamento pré mesmo. A gente entender o cabelo, estudar esse cabelo da cliente, entender o que de fato pode ser feito nela. No caso, uma hidratação, uma reconstrução, ver que tom seria ideal, no caso dessa questão do visagismo, saber, né, o que tom que realça melhor na pele, no tom dos olhos. Enfim, a gente sempre faz isso e com a Natália a gente acabou fazendo também. Natália já veio antes aqui com a gente, ela fez já o cronograma capilar nela. A Janeide indicou fazer uma reconstrução. Como ela tem hábitos, né, de tomar banho de piscina, mar, sempre estar exposta ao sol, que ela pratica bastante esporte, a gente indicou fazer um tratamento antes, porque para receber essa química, descolorir, precisa desse processo, desse cuidado, né, no cabelo. A gente sempre fala que quando a gente vai pintar o cabelo, não começa no dia, sempre é antes. É um tratamento pré, durante e pós, sempre. Então, o cronograma capilar ele é essencial para todo mundo, principalmente para as loiras e para quem quer descolorir o cabelo. Saber o que você fez aí. Eu acho que também não precisa tanto, porque ela já tem um cabelo muito bonito, né? Mas é belíssima, né? Mas assim, tanto você um cabelo bonito, como assim, você tem que ter bastante cuidado, porque Natália é uma pessoa que pratica esporte, soa muito. Você tem que ver a estrutura do fio, porque o mais importante de um químico é organizar a fibra do cabelo para primeiro fazer qualquer processo químico. Fazer um controle no pH, porque é muito importante, porque você vê uma mulher maravilhosa, linda, e de repente com o cabelo danificado, aí não dá certo, né? A gente entrou em acordo, eu e Natália, para fazer uma iluminação no cabelo, né? E esse trabalho é importante porque a gente fez um clareamento e ele pode variar de tons. Por exemplo, hoje a gente colocou um dourado, por conta da pigmentação de pele, um tom mais quente, mas, ao mesmo tempo, com uma semana, eu quero dar um acobreado. A gente faz essa mudança, o cabelo está preparado para fazer vários tons. Você vê um cabelo que foi descolorido, muito saudável, que o mais importante é você fazer o tratamento pré-mecha, né? Que é o mais importante. A partir do momento que você vai descolorir o cabelo, você tem que cuidar bastante da estrutura do fio.
Gente, nosso programa hoje está maravilhoso, né? Então fica aqui com a gente, porque nosso intervalo vai chegar. Vou chamar o intervalo agora e já já eu volto com mais entretenimento na telinha da sua TV Manaíra. Voltamos no nosso intervalo e agora eu quero interagir com você que está aí ligadinho na nossa TV Manaíra. Pega teu celular, já acessa o nosso Instagram, comenta aí o que é que você está achando no nosso programa de hoje. Ele está só começando, eu ainda vou chamar um outro VT para falar sobre a nossa série de angústia e depois vou bater um bate-papo especial com Keila, que é empresária na área do ramo automotivo. Solta aí o VT pra gente. Em algum momento na vida, você pode ter dito isso para alguém. Nossa, tô com alguma coisa esquisita aqui no peito, me sentindo mal. Tô com uma angústia que eu não sei explicar. A pior coisa é a pessoa não conseguir expor aquilo que ela sente mesmo. Esse sentimento vai crescendo e a gente não consegue controlar e quando vê, já apareceu a angústia. Você acha que já teve angústia na vida? Eu acho que todo mundo. Muitos assim não expressam e não tem como esse conhecimento de como expressar. Por si só, essa palavra parece pesada. Basta ver os sinônimos: agonia, aflição, tormento, martírio, tortura. Mas não pense que assistindo essa série de reportagens você vai se sentir mal. Não vai não. Atravessar a sua angústia é uma tarefa decisiva para os seres humanos. Os estudantes que vão enfrentar o vestibular vivem uma certa angústia. Está presente na fala desde o primeiro dia de aula num curso pré-vestibular. E aí o aluno já começa a falar assim, será que eu vou dar conta de lembrar tudo isso que eu começo a ver, mas que vai ser cobrado de mim daqui a 10 meses? Nós conversamos com gente que está convivendo com esse sentimento. E com a ajuda de profissionais, queremos entender melhor essa tal angústia. Para a filosofia existencial, para o existencialismo, a angústia ela está além de bem e mal. Ela não é ruim nem boa. Ela é a condição humana enquanto tal. Angústia, estamos prontos para te decifrar. Doutor, angústia é sentimento ou é doença? Doença não é. É um sentimento ou quase uma emoção, porque ela aparece sozinha e é um sentimento de opressão ou de vazio, ou um buraco, ou uma espada, uma dor, uma compressão que pode ser muito intensa, mas não necessariamente patológica. Angústia é uma sensação estranha, um mal-estar, um vazio, uma inquietude profunda que oprime o tórax, um aperto no peito que sufoca. Quando a pessoa põe a mão no peito e ela está sentindo alguma coisa no peito, e aí tem aquela síndrome do coração partido, do broken heart, é de partir o coração. Só quem sente isso entende fisicamente essa manifestação. Parece que vai acontecer alguma coisa, estou sentindo meu coração apertado, estou sentindo como se minha pressão estivesse baixa. Algo que nos é estranho, toma conta da gente. O psicanalista francês Jacques Lacan escreveu: a angústia é o único sentimento que não mente, porque provoca algo esquisito no nosso corpo, algo que se impõe. Qualquer outro sentimento é marcado pela mentira. Eu posso dizer que te amo e te odiar, né? Eu posso dizer que te odeio, mas no fundo eu te amo, e por aí vai, né? Enquanto que a angústia não tem mentira. O que caracteriza a angústia? A angústia real, ela é caracterizada por uma sensação iminente de morte. A gente tem a sensação de que a gente pode morrer de uma hora para outra. Com toda certeza, esse sentimento confunde. Se a pessoa põe a mão no peito, no centro do peito, e fala que está angustiada, é uma coisa.
Se ela põe a mão em cima do coração e diz que está com uma dor física que sobe para o pescoço ou desce para o braço esquerdo, eu vou mandar imediatamente para um cardiologista ou para um pronto-socorro. Pois é, muitos procuram apreensivos os cardiologistas quando começam a sentir um desconforto, uma dor esquisita no peito. Doutora Fernanda, é isso mesmo? Eles chegam um pouco confusos no consultório? Sem dúvida nenhuma, Giba. O cardiologista é o primeiro médico que os pacientes buscam quando sentem uma dor no peito. Isso porque a dor no peito é o principal sintoma do infarto. Até 15% dos quadros de infarto, eles podem ser precedidos de uma situação de estresse. Então, um estresse emocional pode levar a um infarto. Então, isso é uma coisa que pode confundir muito a gente para conseguir diferenciar o infarto de uma crise de pânico, de ansiedade ou simplesmente dessa angústia. Na filosofia, a angústia, ela é matéria-prima da própria condição humana. Amanhã a gente vai falar mais sobre esse sentimento. A angústia pode surgir de uma hora para outra pelo simples fato de a gente ser livre para fazer uma escolha. É isso, né, gente? A gente sabe a importância que tem para a gente estar falando sobre esses males modernos, assim eu posso chamar. Depressão, angústia, medo, solidão. A pandemia veio aí nos ensinar que a gente precisa cuidar da nossa saúde acima de qualquer coisa. Mas vamos voltar aqui para o nosso programa e falar agora sobre o setor automotivo com uma mulher pra lá de arretada. Keila, seja muito bem-vinda ao Band Mulher. É um prazer imenso recebê-la aqui. A gente já estava batendo um papo sobre esse mercado, como é o posicionamento da mulher, né? Um desafio gigantesco para você, eu imagino, você vai contar um pouquinho para a gente, porque, querendo ou não, é um mercado predominantemente masculino. E eu começo perguntando a você, como é que você se sente, qual foi o seu maior desafio para quebrar esse paradigma aí no mercado automotivo? Olha, boa tarde, tá? É um prazer, primeiramente, estar aqui contando um pouco da história, até porque as nossas histórias acabam sendo de exemplo para outras mulheres. Com certeza. Na verdade, eu estou no ramo automotivo, vai fazer 3 anos. O desafio existe, mas a gente, como empreendedor, na verdade, a gente já enxerga uma oportunidade de fazer a diferença. E, na verdade, o empreendedorismo vem há um tempo atrás. Na verdade, sou formada em comércio exterior, fiz gestão empresarial na FGV. E aí, desde pequena, vamos dizer assim, em escolas, eu vi uma oportunidade de vender roupas para as amigas. Então, sempre busquei fazer a diferença. E sempre aí, empreendendo, desde nova. Né? Só não sabia no que ia dar, né? Sim. Porque aí depois veio a oportunidade, né, de vender roupas. E nos últimos 4 ou 5 anos, na verdade, como eu sou formada em comércio exterior, eu fui convidada pela empresa, que na verdade é familiar, mas a família do marido. Já é um diferencial trabalhar com família, não sendo a minha, mas a família do meu marido, mas graças a Deus me deram oportunidades. E aí entrou no centro automotivo. É uma coisa que você nunca vai enxergar uma mulher que toque uma loja de centro automotivo. Então, para mim foi um desafio. Primeiro, para mostrar para a família, né, o que eu teria, não sou referência do meu marido, mas eu como profissional. E entrei, na verdade, para fazer um processo de importação, porque eu sou formada em comércio exterior. E aí veio a oportunidade de abrir uma unidade aqui em João Pessoa. E aí, já sabe, né? A gente não é só entrar e vender. A gente, por ser um campo masculino, a gente tem que fazer a diferença aprendendo mais. O que eu fiz? Eu fiz o dever de casa. Eu comecei a pesquisar sobre pneu, sobre alinhamento, balanceamento, né? Até porque o público, né, os funcionários é tudo masculino. Sim. Até já pensei em contratar mulher, então, para fazer um cinto automotivo diferenciado. Mas quem sabe, né? Quem sabe, esse projeto pode se desenvolver, por que não? Não é? É verdade. Eu acho interessantíssimo. Mas vamos mostrar um VTzinho aí rapidinho para ilustrar um pouco o que Keila tem falado aqui com a gente.
Olha só, a Keila realmente botando a mão na massa. Gostei, hein, Keila? Eu acho que isso é importante, independente, obviamente, homem, mulher, mas pessoas de uma forma geral, a gente se envolver de forma integral naquilo que a gente se dispõe a fazer, a trabalhar e até vivenciar no nosso lazer, no nosso dia a dia, não é verdade? É verdade. E quando a gente gosta do que a gente faz, que na verdade eu gosto muito do contato com o público. Então não é simplesmente chegar na loja e vender, é querer ajudar o cliente. E aí tem algumas experiências que às vezes vai um homem lá e eu vou atender, a pessoa chega e fala, não, chama um vendedor. Eu disse, não, eu vou lhe ajudar. E aí a gente sempre tem que falar um pouco mais, né? Para mostrar que a gente tem propriedade no que a gente vai falar. Mas a experiência muito, muito, muito boa. Gosto muito do que eu faço. Gostei dessa área. Daqui a pouco, se Deus quiser, abre mais. Com certeza. Mas fala aí, qual foi um outro desafio, uma outra curiosidade que você já passou nesse ramo? E que você disse, olha, consegui. Na verdade, as pessoas têm muito aquela barreira. Voltando por ser um ambiente masculino. Tem essa barreira. E aí, às vezes, vem até mulheres mesmo. E às vezes vou pegar o carro do cliente para colocar numa leva-car. E aí elas, não, pode chamar o rapaz, alguma coisa assim. Então, todo dia é um desafio. E outro desafio também é trabalhar com família, mas aí, porque às vezes a gente vira referência para o marido ou para a família, então teve que quebrar esse paradigma. Mas a família me ajudou muito, a família do meu marido, né, que hoje minha referência de vida empreendedora é o seu Francisco, não sei se ele vai estar assistindo. Mas aí, cada dia desafio, cada dia, e vamos lá, pessoal, no próximo projeto, não? E aí, você está desmistificando, quebrando esses tabus, mas a tua equipe hoje, como ela te enxerga? Então, na verdade, foi complicado no começo, porque é difícil você gerir homens, não é nem você homens, é que eles nunca vão imaginar ser gerido por uma mulher. Principalmente na cabeça de muitos vai dizer o quê? Mas ela não entende nada de carro, ou não entende nada de pneu. E aí, é outro paradigma que a gente tem que quebrar. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma equipe muito bem formada, respeitada e mais um desafio que a gente vem a cada dia enfrentando. Ah, perfeito. Eu estava falando com você, inclusive, que eu adoro aventura. Já coloquei carro aí 4x4 em duna e tudo mais. Você também gosta de aventura? Quem sabe? Quem sabe? Aventura sim, mas eu não cheguei a esse ponto. Não chegou não? Tem que deixar esses pneus ali, esse mercado automotivo, vamos botar para rodar. E ó, Keila, vou te agradecer pela tua presença mais uma vez. Você é sempre muito bem-vinda ao Band Mulher. Inclusive, você teve um insight aí, um gatilho para produzir fotos e tudo mais dentro do teu estabelecimento, mas eu vou até, quem sabe, a gente não desenvolve um projeto voltado para a mulher no mercado, né, automotivo. Isso. Pode ser uma possibilidade, né? Pode ser. E outra coisa, acho que a gente, né, muitas mulheres assistindo, não cria esse paradigma de algumas áreas você achar que só funciona se for o sexo masculino. Eu acho que se você é empreendedor, você vai enxergar a oportunidade e tenta fazer a diferença. A gente ainda tem um tempinho aqui no nosso programa, eu tô curiosa para saber mais desse mercado automotivo, né? Como é que funciona ele hoje, o mercado aqui paraibano? Como é que você avalia esse crescimento e principalmente agora pós-pandemia, que a gente sabe que está tudo muito... Tá voltando, o mercado tá pegando aquele boom de novo, deu a parada 2 anos, como é que vocês estão se reerguendo, né? Acredito que tenha sido um desafio gigantesco para você também, né? 2 anos aí. Que na verdade, como ele é um serviço que não podia parar, né? Emergencial, essencial, para falar a verdade, então a gente não parou, na verdade a gente reduziu. E aí a gente teve o desafio de não receber muitos clientes na loja, a gente tinha que agendar para não ter nem todo mundo contato com todo mundo. Teve que ter toda uma preocupação também com os funcionários, né? Claro, se precavendo, até porque o nosso contato é direto, não é algo que a gente vai, vamos vender online, não. É algo que ainda é necessário ter o contato físico. Então, a gente teve essa parada de 2 anos, trabalhando no horário reduzido, mas aí a gente teve também um diferencial, que a gente levava o carro do cliente no local de trabalho ou em casa, fazendo todo esse processo de higienização para também não deixar de atender esse público. Porque o que aconteceu com a pandemia? Muita gente pegou os seus carros e fez uma revisão. Claro que a gente facilitou, a gente viu a condição hoje financeira de todo mundo, que na verdade a intenção era ajudar e não se aproveitar da situação, porque nós éramos um setor que nós não podíamos parar. Até por conta de ambulância, policial. Então, para a gente foi um desafio, mas graças a Deus até aqui a gente conseguiu. E desafio em cima de desafio e a gente vai levar.
Um passinho de cada vez a gente vai, né, retomando ao mercado. A gente sabe que o boom... Você falou uma coisa muito importante dessa questão que eu acho que conquista o cliente, né, de não usar de um momento tão delicado o qual a gente passou, e ainda estamos, né, digamos assim, passando, e para poder ganhar algo em cima, a não ser a confiança do teu cliente, né? Isso é muito importante. Isso aí é muito bem claro, deixa tudo muito bem claro dentro da tua equipe, é uma filosofia da tua empresa, como que são as visões e valores para você que tem esse gerenciamento tão amplo e holístico. E, na verdade, não é simplesmente vender ou consertar o carro. E até a gente instrui, né, os nossos funcionários para conversar com o cliente, porque às vezes se de repente chega um cliente que está meio para baixo, a gente tenta conversar, tenta amenizar, porque a intenção é ajudar, é entender até a situação financeira de todo mundo. Mas hoje é trazer experiência para o cliente ele indo na loja da gente, não um centro automotivo que você, sabe, as pessoas estão de cara fechada, mas a gente fazer diferença na vida das pessoas também. Perfeito, e acho que casa, inclusive, é muito legal isso, porque isso é essência e é um diferencial em qualquer lugar que você vai, em qualquer tipo de produto ou serviço. A gente estava falando do café com a Kathleen, ela falou da questão do todo o processo, essa preocupação, desde a colheita, né, do grão, do café, aos processos que vão sendo experienciados, digamos assim, a chegar ao ponto final, que é o café dentro da casa, né, do cliente. Acredito que também seja dessa mesma forma a experiência, a preocupação com o desenvolvimento do pneu, do setor por inteiro, todo o processo, o atendimento na loja, né, e chegar, inclusive, até escutar o que é que o cliente está querendo, deixar ele confortável, conquistar a confiança dele e vender o teu produto. Né? E a gente virar referência. E uma coisa interessante... Virar referência, perfeito. A gente, quando é empreendedor, a gente não para de pensar, né? E foi uma coisa interessante. No período da pandemia, ia todo mundo, ia pai, mãe, filhos trocar pneu. Né? Gente, era um momento de entretenimento, porque né? era oficina ou era supermercado. Sim. E aí, por conta disso, a gente ampliando o ambiente do cliente e até pessoas que iam com cachorro, né? Com pet. Nossa! Aí, por conta disso, a gente vai ter um espaço, tá pequeno, pet friendly. Tá? Vai ter que ter. Gente, acho que a gente tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar. Sim. Não tem que ser uma coisa mecanizada, a gente tem que ser mais humano, chegar mais próximo. Eu acho que a pandemia, inclusive, trouxe esse ar mais humanizado, ou assim espero, né? Não sei se eu sou muito otimista, mas é assim que eu enxergo, é uma visão minha de mundo, pelo menos para o que eu desejo. E Pet Friend toca num ponto que é muito o meu coraçãozinho, porque eu tenho um filhote. E tu tem um filhote? Tenho uma filhote também. Eu trouxe, inclusive, ele, John. Vou até dar uma spoiler que amanhã eu vou trazer ele de novo, tá? Que eu sei que ele já foi um sucesso aqui, todo mundo gostou dele. E eu acho que cada vez mais as empresas, produtos, serviços, as pessoas de uma forma geral, elas precisam estar abrindo a cabeça para a gente estar humanizando os espaços, para a gente estar realmente se conectando com a nossa essência, trazendo essa verdade, essa integralidade para dentro das nossas empresas e realmente fazer isso parte da nossa rotina e da forma como a gente quer. A gente falou ontem, essa semana toda, de impactar as pessoas. Se a gente trabalha com o público, se a gente comunica de alguma forma, você se comunica de alguma forma. Você está em atendimento o tempo inteiro, não é verdade? Com o cliente, com pessoas, com o pet. Então, acho que isso é muito importante, ter essa filosofia dentro da tua empresa, né? E a gente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Porque às vezes vai um senhor, uma senhora e diz, não, pode deixar que eu atendo, que eu gosto. Sim. Eu vou lá porque a gente acaba fazendo a diferença na vida das pessoas. Não é só um vendedor. Sim, e isso é propósito, e propósito a gente precisa estar bem alinhado aí com nossas ideias e com a nossa essência. Agora sim, eu vou me despedindo da Keila. Agora sim, eu vou me despedindo. O bate-papo estava maravilhoso. Espero recebê-la novamente. Quem sabe uma próxima proposta, né, de um projeto que talvez aí a gente possa desenvolver. Já vou deixar esse gatilho aqui para a Keila. E, gente, olha só. Chegamos ao fim de mais um encontro. Essa quinta-feira foi deliciosa, maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E espero vocês amanhã ligadinhas aqui na TV Manaíra, a partir de 1h30 da tarde, após Gerardo Rabelo no Muito Mais. Um beijo grande e até amanhã.
Band Mulher. Oferecimento Laboratório Maurílio de Almeida. Mais de 60 unidades na Paraíba. Saúde é o que nos aproxima.